Amilcar Fonseca Júnior, que é doutor em Psicologia Experimental pela USP, né? Então, Amilcar, ele é doutor e mestre em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da USP, bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário Padre Anchieta, onde foi professor do curso de graduação em Psicologia entre 2014 e 2017. Desde 2017, é professor do curso de graduação de Psicologia e membro do Grupo de Pesquisa de Controle Aversivo e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nosso famoso CNPq, entre 2014 e 2018. Né? Atualmente, ele desenvolve pesquisa sobre variabilidade comportamental, extinção e reforçamento negativo, com ênfase em procedimentos de esquiva. Bom, então, vocês ficaram agora com a fala do Amilcar. Amilcar, mete ficha aí e partiu feroz. Obrigado, Felipe. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu já inicio. Já está aparecendo para vocês? Está tudo certinho? Está aparecendo, Amilcar, está aparecendo. Perfeito, brigadão. Ó, eu vou deixar meu áudio e meu vídeo mutado aqui, mas qualquer coisa eu vou estar acompanhando pelo chat, viu? Tá ótimo, tá certo. Pois, boa palestra, Amilcar. Muito obrigado. Bom, gostaria de iniciar dando bom dia a todos e a todas, e agradecer pelo convite da comissão organizadora. Em especial, gostaria de agradecer ao Pedro Cabral, com quem eu tive um pouco mais de contato durante esse período de comunicação do evento, e com quem eu tive também a oportunidade, o prazer de compartilhar um momento durante a minha pós-graduação, ainda no mestrado, quando éramos colegas de turma de algumas disciplinas, e, enfim, pudemos aí ter várias conversas, vários bandejões, então foi uma experiência bastante bacana. Eu vou falar sobre a natureza comportamental da pandemia de Covid-19. Como o Felipe mencionou, eu sou professor da PUC São Paulo, e minha fala, ela se baseia basicamente em um artigo recentemente publicado, em parceria com muitos autores, né, como vocês podem ver. Esse trabalho, ele teve origem no Laboratório de Análise Biocomportamental, que é coordenado pela professora Maria Helena Leite Hunziker, a Tatu, e ele surgiu de algumas discussões que a gente tinha semanalmente no laboratório, né, dentre as reuniões que a gente tem em conjunto. E como nesse laboratório, né, nesse grupo, muitas pessoas de muitos lugares fazem participação, né, desde membros que não estão ainda oficialmente no mestrado ou no doutorado, mas que participam, né, das reuniões cotidianamente, até pessoas que estão no pós-doutorado, doutorado, mestrado e ex-membros, né? Então, a gente tem aí, dentre os autores e autoras, pessoas da Universidade de São Paulo, pessoas do Mackenzie e pessoas da PUC São Paulo. Então, tudo que eu falar aqui hoje tem, de alguma maneira, um embasamento nesse texto. Algumas coisas são adicionais e algumas coisas eu não vou poder tratar por uma questão de tempo. Então, fica o convite para quem quiser fazer a leitura do artigo na íntegra para ter aí acesso a todas as informações. Bom, para começar, eu pensei em fazer uma breve contextualização sobre a pandemia, né, o que a gente tem de dados hoje. E no dia 7 de outubro, quando eu fiz esse levantamento, a gente tinha 5 milhões de casos no Brasil, 148 mil mortes, né? Quase 150 mil mortes. Enquanto que no mundo, a gente tinha, no dia 7, aproximadamente 36 milhões de casos, né? E 1 milhão de mortes. Quando a gente escreveu esse artigo que eu acabei de mencionar, a gente tinha 7 milhões de casos, né? Então, em nível global. Então, praticamente a gente já tem 5 vezes mais, né? Um pouco mais, na verdade. E a gente tinha 400 mil casos, né? E agora a gente já tem mais de 1 milhão. E eu vi agora há pouco, numa notícia, que ontem a gente bateu o recorde de número de casos no mesmo dia, né? Alcançando aí a marca de 350 mil pessoas. Então, é uma coisa que está longe de acabar, né? Ela tem alcançado em nível global o seu pico. Então, é um tema que merece nossa atenção, né, que precisa de um cuidado e talvez nós, analistas do comportamento, consigamos dar uma pequena contribuição aí em meio à totalidade dessa questão. No que diz respeito ao número de mortes, no Brasil a gente observa que no início do ano, né, a gente teve aí uma crescente,
chegamos no pico próximo ali a junho. Esse pico perdurou por um tempo, então entre junho e agosto a gente tem níveis bastante altos, né, de mortes por dia. A gente tinha cerca de quase 1.000 pessoas, um pouco mais por dia. E atualmente a gente está tendo cerca de 700 casos por dia, em média, né? Então a gente começa a observar um decréscimo. De certa forma, a gente começa a ver uma certa volta da normalidade no dia a dia, né, nas relações sociais. Entretanto, a gente está longe de ter um número minimamente aceitável, né? Obviamente, nenhuma morte é aceitável, mas a gente está muito acima, né, do que, em geral, se considerou aceitável para se voltar a uma vida mais ou menos normal. E embora, né, a gente tenha números tão altos, a gente nota que a quantidade, né, o nosso índice de prevenção, ele está bastante ruim, né? A gente teve, por volta de abril, o nosso pico de prevenção, quando o isolamento social atingiu aproximadamente 60%. Desde então, a gente tem uma queda, e atualmente a gente tem um índice de prevenção aí de aproximadamente 30%, né? Que talvez seja o que esteja até gerando uma certa redução, né, dos números. Mas, se tivéssemos uma prevenção maior, talvez isso fosse um pouco mais acelerado. Dado esse contexto todo, né, essa fala que ela parte de duas premissas, né, baseado nesse contexto. A primeira é que, na ausência de vacina para o coronavírus, a prevenção é possivelmente a única estratégia de combate contra a Covid-19. Né? Se a gente não tem um remédio específico para isso, né, que seja efetivamente testado, e se não há uma vacina, provavelmente só podemos prevenir. E partimos do pressuposto aqui que prevenção é um fenômeno comportamental e, portanto, também é regido pelas leis, né, e princípios gerais que regem outros comportamentos. Em alguns momentos eu vou falar eu pensei, eu considerei, mas é um pouco que é um vício de linguagem. Quando eu falar eu, provavelmente eu estou querendo aqui falar nós, né? Porque, como eu disse, isso daqui foi pensado conjuntamente. E o objetivo dessa apresentação, então, é caracterizar parte das variáveis controladoras do comportamento de prevenir-se da Covid-19. E para isso, a gente pensou no texto, né, e eu trago para cá, uma discussão sobre contingências gerais, ou seja, contingências que virtualmente afetam praticamente todas as pessoas, contingências particulares, que dizem respeito a grupos específicos, e, embora no nosso texto a gente tenha tratado como um de nossos objetivos o papel de agências controladoras, mais especificamente mídia e governo, no combate à pandemia, aqui eu não vou tratar desse tema por uma questão de tempo. Tá? Então, o meu foco ele vai ficar totalmente voltado para as contingências gerais e para as contingências particulares. No que diz respeito às contingências gerais, né, é importante, antes da gente pensar nisso, definir o que está sendo considerado prevenção aqui. No texto, né, que eu mostrei para vocês, a gente partiu de uma definição de 2015 que concebe prevenção, né, ou prevenir, como uma forma de atuar sobre variáveis que determinam um problema antes que ele aconteça, de modo a impedir a sua ocorrência. Ou seja, prevenir é emitir uma resposta antes que uma situação problema, por exemplo, alguma forma de estimulação aversiva ocorra, né, de tal modo que a gente não entre em contato com isso. Então, pensando na doença COVID-19 como um potencial estímulo aversivo, evitar o contato com o coronavírus e, consequentemente, evitar o desenvolvimento da COVID-19 seria aqui o nosso alvo de prevenção, né? E pensando nesses termos, a gente pode compreender, então, o prevenir-se, né, como um comportamento de esquiva. Então, emprestando um pouco aí da fala do Sidman, ele diz: muito de nosso comportamento negativamente reforçado parece sustentado pela prevenção em vez da cessação dos choques da vida, né? Então, o que ele está querendo dizer aí é que, possivelmente, quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando de esquiva e não de fuga, né? E a evitação do contato com a estimulação aversiva seria, então, o que a gente chama, nesse caso, de prevenção. Dentre os comportamentos de prevenir-se, a gente tem, por exemplo, higienização constante das mãos, higienização de objetos potencialmente contaminados,
evitação do contato das mãos com os olhos, uso de máscara, luva e outras proteções, né, EPIs em geral, e distanciamento e isolamento social, né, genericamente denominado de quarentena. Uma observação relevante em relação a esse conjunto de comportamentos é que todos eles são geralmente improváveis no dia a dia, né? Então, a gente não lava a mão o tempo inteiro, a gente não lava geralmente objetos com os quais a gente lida o tempo inteiro. Por outro lado, né, a gente coloca a mão no rosto com muita frequência, ao invés de evitar fazer isso. A gente não usa máscaras normalmente e a gente não é muito acostumado a se manter socialmente isolado, né? No sentido mais restrito de nem ir ao mercado ou nem ir a locais que a gente pode ter acesso a recursos básicos. Então, isso coloca uma primeira questão, né? Tipo, a gente está falando de prevenção, que depende da emissão de comportamentos que são improváveis normalmente, né? Então, são necessários aí recursos alternativos para que eles se tornem mais prováveis. E como consequência desses comportamentos, a gente tem evitar a própria contaminação e a contaminação de outros, né? Especialmente pessoas com as quais a gente convive diariamente, que quer muito bem. Evitar a própria morte e a morte de pessoas com quem a gente tem contato. Evitar o colapso do sistema de saúde público, caso haja um número muito grande de casos e o sistema não comporte. Evitar o gasto de dinheiro público com intervenções de saúde, de forma geral, e evitar o desgaste físico e emocional de profissionais da saúde. E aí fica uma questão, né? A gente vê que o índice de prevenção é bastante pequeno, cerca de 30%, e se essas consequências são tão relevantes, né, evitar a própria morte e a morte de outros, né, de pessoas próximas, por que os índices de prevenção são tão baixos? Então, daqui para frente, a minha reflexão ela vai um pouco na direção de discutir alguns limites da prevenção, né, e como que, do ponto de vista das variáveis comportamentais, esse comportamento tende a ser pouco provável. E isso nos ajuda até a fugir um pouco de noções de culpabilização, enfim, de olhar para o indivíduo e não para o contexto mais amplo em que ele está inserido. Uma primeira questão que se coloca quando a gente pensa isso é como a gente evita algo que é invisível e que é desconhecido. Em relação a ser invisível, não é um grande desafio. Então, se a gente pegar, por exemplo, estudos da década de 50, em especial os estudos do Seidman sobre esquiva não sinalizada, ou esquiva de Seidman, ou esquiva em operante livre, né, que são todos termos que se referem a um mesmo fenômeno, a gente tem indícios de que, tendo entrado em contato uma vez com a estimulação aversiva, mesmo que não haja nenhum tipo de estimulação esteroceptiva, ou seja, de estimulação externa, correlacionada à estimulação aversiva, no caso dos experimentos do Seidman ao choque, os animais conseguem se esquivar, né, com alto nível de proficiência dos choques que são administrados na sessão. Então, é possível que haja comportamento de esquiva sem que a gente veja, né, os estímulos dos quais a gente está se esquivando, ou que a gente ouça, ou que a gente sinta de uma outra maneira. A parte mais difícil da gente pensar a prevenção da Covid-19 é que é a prevenção de algo desconhecido, né? E aí uma outra questão se coloca, que é como eu me esquivo de algo com o qual eu nunca entrei em contato. Porque se a gente for pegar as teorias de esquiva, né, que tentam explicar o comportamento de esquiva, por exemplo, a teoria molar do Philip Heinlein ou a teoria molecular do James Dinsmore, a gente vê que, e mesmo se vocês pegarem coerção e suas implicações do Seidman, um pré-requisito para a ocorrência do comportamento de esquiva nesses estudos é que tenha havido pelo menos uma vez o contato com a estimulação aversiva. A partir daí, né, a resposta de esquiva poderia ser reforçada. Acontece que, se a gente entrar em contato pelo menos uma única vez com com o coronavírus e desenvolver Covid-19, pode ser que seja a primeira e última vez, né? Então, a gente tem que evitar o contato com o estímulo antes mesmo que a gente tenha tido um primeiro contato. Então, isso torna a discussão muito mais complexa e muito mais difícil. Afinal de contas, o que está no futuro não controla o nosso comportamento, então a gente não evita algo que ainda não aconteceu, né? Então, o que a gente evita, de fato, né? Essa é uma questão que eu vou discutir um pouquinho mais adiante, mas, por hora, né, a gente pode pensar que há alguns recursos que poderiam favorecer a emissão de comportamentos preventivos. Eu não vou entrar
no âmbito da intervenção, né? Vai haver uma discussão, uma palestra ainda hoje no período da manhã sobre intervenções, então o meu foco vai ficar aqui nas variáveis de controle. Mas a gente pode imaginar que modelação poderia ser um princípio pelo qual a prevenção ocorre. Então, quando eu observo o outro se prevenindo, pode ser que eu tenha acesso aos mesmos reforçadores que ele, por exemplo, manutenção da minha saúde. Entretanto, isso não explica porque aquele primeiro está emitindo a resposta, então a minha imitação do modelo por ele fornecido não explica por que aquela pessoa evita. Pode se dar via generalização. Generalização não é um procedimento específico, mas pode ser que esteja implicado na prevenção do desconhecido. Então, se no passado eu já tive, por exemplo, tosse, já tive febre e já tive alguma contaminação por vírus e aprendi a lidar com aquilo, pode ser que agora, diante de uma nova situação, que embora nunca tenha sido vivida, tenha algum nível de semelhança com aquilo que eu já vivi antes, embora mais intenso, né, muito mais intenso, pode ser que eu emita comportamentos que no passado foram funcionais, que deram certo, né, que foram reforçados e que de alguma maneira preveniu o meu contato com alguns vírus e coisas assim. Né? E pode se dar também via controle por regras. Então, embora a gente não tenha entrado em contato com estímulos, no caso da Covid-19, estímulos específicos, né, do vírus, a gente tem a possibilidade, né, de se esquivar de coisas com as quais a gente nunca entrou em contato por conta de controle verbal. Então, o Sidman dá alguns exemplos. Né? Você não pode, por exemplo, entrar em contato pela primeira vez com um caminhão passando em alta velocidade pela rua, porque essa poderia ser a última vez que você entra em contato com aquilo. Você não pode evitar a morte tendo entrado em contato com ela, porque uma vez que você tem contato com a morte, digamos assim, seria a última vez. E por conta disso, então, a gente teria que ter mecanismos, né, pelos quais um comportamento se desenvolveria sem entrar em contato direto com o estímulo aversivo. E o controle por regras permitiria isso. Embora, como sabemos, o controle por regras tem alguns limites. Né? Então, esses três elementos nos permitiriam olhar, né, nos permitiram, na verdade, elaborar, né, alguns pensamentos sobre o que pode controlar esse comportamento. Um outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de criação de estímulos aversivos que estejam correlacionados, digamos assim, com a Covid-19. Ou tentar criar verbalmente uma certa aversividade à própria Covid-19 sem que a gente entre em contato direto com ela. Tá? Então, alguns estudos mais recentes, em termos de transferência e transformação de função, indicam a possibilidade de, talvez, né, transformar um estímulo em um estímulo aversivo sem que ele tenha sido diretamente pareado a um outro estímulo aversivo. Né? E nos permite, talvez, pensar na possibilidade de desenvolvimento de comportamentos de esquiva de estímulos com os quais a gente nunca teve contato na vida. E outra possibilidade seria o pareamento de estímulos, né, a partir de um paradigma de condicionamento respondente, ou clássico, ou pavloviano. Né, que são termos equivalentes aqui. No que diz respeito à transferência de função, eu vou mostrar brevemente aqui um experimento que eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, ele me marcou por ser um dado bastante interessante. Nesse experimento, eu vou aqui falar de forma resumida, portanto não vou mencionar todas as fases, os participantes, né, humanos, foram expostos a um treino de matching to sample, emparelhamento com o modelo, né, a fim de se produzir uma discriminação condicional. Então, nesse procedimento é apresentado um estímulo modelo, alguns estímulos comparação. Então, no caso aqui na figura, a gente pode ver que tem o estímulo A, o B e o C, e diante de cada estímulo a gente tem 3 outros estímulos que podem ser chamados de estímulos comparação. Para cada conjunto, né, para o A, para o B e para o C, a gente tem um estímulo comparação que é o correto. E nesse estudo, diante do estímulo A, para que houvesse reforçamento, a pessoa deveria escolher o estímulo que era o menor na relação. Diante do estímulo B, ele deveria escolher o estímulo que é o médio, né, o intermediário nessa relação entre os 3 estímulos. E, diante do estímulo C, para que houvesse reforçamento, deveria ser escolhido o estímulo maior. Né? No caso aqui na figura C, o estímulo que está mais à direita. Notem que em todos os quadros, o estímulo correto tem exatamente o mesmo tamanho. Né? Então, o diferencial é a posição que ele ocupa dentre os 3 estímulos disponíveis. Então, podemos dizer aí que a pessoa tem que escolher, né, com base
na relação que aquele estímulo estabelece com os demais naquele conjunto. E aí foram apresentados vários estímulos diferentes, né, com caras diferentes, até que o treino fosse concluído. Após isso, foi feito um teste em que foi pedido que os participantes teclassem a barra de espaço do computador, conforme eles considerassem adequado em termos de velocidade diante dos diferentes estímulos. E o que foi observado é que, diante do estímulo C, que era aquele que representava o maior Q, os participantes emitiram a maior quantidade de respostas. Então, aqui a gente tem respostas por segundo de cada participante. Cada barra representa, cada cor de barra representa um tipo de estímulo. A preta é o A, essa mais branquinha é o B e a cinza C. E a gente tem aqui as setinhas indicando que, em geral, as pessoas responderam mais diante do estímulo C, que era aquele que representava o maior Q. Enquanto que os participantes do grupo controle, que não tiveram aquela história prévia, eles não apresentaram, em sua maioria, né, apenas 4 participantes apresentaram esse mesmo padrão. Mas alguém ainda poderia dizer, ele estava sob controle de regras, controle verbal ou algo do tipo. Então eles fizeram um teste adicional, que do meu ponto de vista é a grande coisa interessante deste texto, né, deste trabalho. Eles fizeram um pareamento entre o estímulo B, que era o estímulo médio, e estimulação elétrica. Né? Então houve um pareamento direto aqui entre o estímulo aqui, esse Z invertido, e o estímulo elétrico. E, tendo feito isso, né, eles apresentaram algumas vezes o estímulo B, mediram a resposta galvânica da pele, que é uma resposta das glândulas sudoríparas da mão, né? Então, eles conseguem avaliar ali a atividade elétrica, o suor na mão, por meio dessa resposta, digamos assim. E foi apresentada, em uma ocasião, o estímulo A, aí eles fizeram uma medição do estímulo A, né? E logo após essa medição das respostas galvânicas da pele diante de A, eles apresentaram um choquezinho breve, né, que tinha metade da intensidade do choque foi apresentada em B. Só para que o participante não pensasse, não há choque diante de A e C, só há choque diante de B. E por último, eles apresentaram o estímulo C. E, de forma interessante, o que foi obtido? Que dentre 8 participantes, 6 apresentaram mais resposta galvânica da pele, que também é uma resposta que é utilizada em estudos sobre emoção. Então, por exemplo, há pessoas que relacionam isso a medo. Então, quanto mais resposta galvânica da pele, virtualmente maior seria, por exemplo, os níveis de medo, digamos assim, da pessoa, ou de apreensão frente a uma situação. E foi observado que, diante do estímulo B, que nunca foi pareado a choque durante a vida do participante, as respostas galvânicas da pele ocorreram em maior nível do que diante do estímulo B, que foi aquele que foi pareado ao estímulo aversivo mais forte, e diante do estímulo A, que foi aquele que foi pareado com o estímulo aversivo menos intenso. Né? Isso abre margem para algumas discussões. Né? Se a gente olhar aqui para o grupo controle, só para concluir isso, a gente nota que apenas um participante apresentou esse padrão. Né? Ou seja, é possível que a gente apresente respostas emocionais e operantes de forma mais intensa a estímulos com os quais a gente nunca teve uma história de pareamento com outros estímulos aversivos do que diante de estímulos que tiveram diretamente essa relação. Desde que a gente aprenda que um estímulo é mais que o outro ou é maior que o outro de forma verbal. Tá? Então, a implicação disso, então, é que é possível que estímulos nunca diretamente pareados a um estímulo aversivo se tornem aversivos, mas que controlem comportamento operante, e talvez aí a gente possa falar de esquiva, né? Embora no estudo não seja um comportamento de esquiva que estivesse sendo avaliado, e também há um controle sobre o comportamento respondente. No caso aqui, me refiro a respostas emocionais. Né? Ou seja, pode ser que, por meio desse tipo de procedimento, torne-se possível que Covid-19, que a gente nunca teve contato direto, se torne um estímulo potencialmente aversivo. Que a gente evite isso por conta da nossa história, né, em termos verbais, e que a gente, inclusive, tenha reações emocionais diante dessa palavra ou de falas sobre essa doença. Né? Então, em última instância, é possível que a gente evite e é possível que a gente sinta coisas em relação a esse estímulo, ainda que nunca tenha vivido algo diretamente em relação a ele. Tá? Que a gente não tenha apresentado sintomas, que a gente não tenha ficado mal, se hospitalizado ou presenciado, por exemplo, a morte de alguém próximo.
E isso tem uma outra implicação, né? Eu não vou entrar muito nessas questões porque, enfim, no artigo, né, que a gente produziu, a gente discute isso um pouco mais em relação ao papel da mídia, ao papel do governo, mas da mesma forma que é possível tornar isso mais aversivo, dizendo, por exemplo, que essa é uma doença que pode produzir morte, que ela é desconhecida, portanto, deveríamos prevenir, e por aí vai, né? E que não é só uma gripezinha, a gente tem, em contrapartida, a possibilidade de reduzir a aversividade disso e, portanto, reduzir a probabilidade de comportamentos de prevenção quando a gente minimiza o efeito do estímulo por meio de descrições como essa que eu mencionei. Quando a gente diz que é uma gripezinha, que não é nada, que basta ter um histórico de atleta, que isso pode ser facilmente superado. Tá? Então, aí a gente tem uma primeira implicação. Uma segunda possibilidade, como eu havia mencionado, é a produção de estímulos aversivos via pareamento de estímulos. Né? Esse pareamento ele pode se dar de forma direta ou indireta e pode se dar via pareamento de segunda ordem ou de primeira ordem. O que é um pareamento de segunda ordem? Quando a gente pareia um estímulo a outro estímulo que tem propriedades aversivas por já estar pareado a outro. Então, por exemplo, a palavra morte, ela tende a ser aversiva para nós, porque ela está pareada a uma série de coisas. Né? Estou falando que tende a ser, porque para algumas pessoas a morte não necessariamente é uma questão. Né? Uma pessoa que trabalha com, por exemplo, num cemitério, talvez a função, né, da palavra morte seja diferente. Mas, em geral, a palavra morte é uma palavra que pode ter um efeito aversivo. Quando a gente faz um pareamento entre o termo Covid e o termo morte, né, a gente está pareando não a morte de fato com o termo, né, mas sim um termo com outro. Então, isso seria um pareamento de segunda ordem. Por outro lado, teríamos pareamentos mais intensos quando, por exemplo, vivenciássemos a morte de alguém próximo e soubéssemos que aquilo se deu por Covid-19. Né? Então, nesse caso, a gente teria um pareamento de primeira ordem, pensando a morte como um estímulo, a morte de outro, né, como um estímulo incondicional. E nesse contexto, então, né, a gente tem a possibilidade ainda de produzir um pareamento por punição, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou saindo de casa emitindo um comportamento que nesse contexto é socialmente reprovável e alguém briga comigo, por exemplo, né, ou emite algumas ameaças dizendo que eu posso me contaminar, que eu vou, enfim, fazer mal para minha família ou que eu posso mesmo morrer. Né? Nesse caso, está havendo um pareamento, quando há essa punição, entre propriedades do próprio comportamento, ou seja, da estimulação decorrente do comportar-se, e está havendo também, isso está se dando, na verdade, por meio da apresentação direta de alguns estímulos, no caso aqui, estímulos verbais ameaçadores. Né? Então, nesse caso, eu faço algo, eu sou punido por fazer algo, o meu comportamento é punido, e propriedades do meu comportamento se tornam aversivas. Portanto, no futuro, quando eu for me comportar novamente, pode ser que eu me sinta mal, me sinta culpado ou algo do tipo. Né? Então, a gente evitaria a própria emissão do comportamento, dado que o comportamento estaria correlacionado à estimulação aversiva. Né? O próprio comportamento se tornaria um aversivo condicional, né? As propriedades dele. Por outro lado, a gente poderia ter um pareamento indireto por meio de relações verbais. Então, eu poderia, por exemplo, falar para a pessoa que sair de casa pode levar à contaminação, morte e talvez sintomas. Né? Quando eu faço isso, o que você precisa assumir? Que há uma equivalência funcional entre a expressão sair de casa e o sair de casa de fato. Assim como há uma equivalência funcional, por exemplo, a palavra, né, a expressão R$5 e uma nota de R$5 de fato. Então, supondo essa equivalência funcional, quando a gente estabelece relações entre a expressão sair de casa e coisas negativas que podem decorrer disso, pode ser que a gente esteja também indiretamente criando alguma aversividade ao próprio comportamento de sair, né, concretamente falando. Então, basicamente, qual é a premissa adotada aqui? Se propriedades dos comportamentos se tornarem aversivas, é possível que respostas de esquiva a elas ocorram. Né? Mas a gente pode se perguntar, isso basta? Né? E a gente tem visto que não. E uma das possibilidades de raciocínio sobre isso diz respeito à concepção de paradoxo da esquiva. Né? O que o Seligman nos demonstrou, tanto em nível teórico quanto em nível empírico? Que se a esquiva é bem sucedida,
ela está fadada ao fracasso. Então, se a prevenção é uma forma de esquiva, seu sucesso está fadado ao fracasso. Por quê? Quanto mais a gente se esquiva de um estímulo, menos a gente entra em contato com ele. Considerando que o estímulo aversivo é aquele que nos motiva a emitir a resposta de esquiva, quanto menos contato a gente tem com ele, mais a resposta de esquiva, teoricamente, deveria se enfraquecer. Até que a gente entre em contato com o estímulo de novo e volta a responder. Conforme a gente vai respondendo, vai tendo sucesso, a gente vai deixando de entrar em contato com o estímulo aversivo novamente, até que a gente vai enfraquecendo, vai tendo um enfraquecimento do comportamento, ele passa a ocorrer numa baixa frequência, a gente entra em contato de novo com o aversivo, e esse processo cíclico vai se desenvolvendo, né? Então, nesse gráfico aqui, do Seidman, o que ele mostra, né? Aqui a gente tem o dado de um sujeito experimental, cada vez que ele emite uma resposta de esquiva, aqui o gráfico a linha vai para cima no gráfico, cada vez que ele fica 5 segundos sem responder, a linha vai para baixo. Então a gente nota que o animal responde, ele está evitando de forma proficiente, né? Se a gente olhar aqui para a primeira parte do gráfico, conforme ele começa a evitar de forma efetiva, o comportamento vai se enfraquecendo, até que ele entre em contato com o choque novamente. Vocês podem observar essas formas ovais, né, rosa aí, onde tem 3 pontinhos dentro. A gente nota que aí ele tem contato com 3 estímulos aversivos, 3 choques, ele volta a responder, novamente, vai lá para cima, né, a curva, até que ela começa a cair de novo, ele entra em contato com o choque de novo, volta a responder, vai parando, volta a responder, volta, para. Isso se dá no início, no meio e no fim da sessão. Então, esse seria um primeiro aspecto relacionado à prevenção que a gente deveria atentar, né? Bom, a gente deveria atentar para muitos aspectos, mas esse é um aspecto importante, né? Se a prevenção é bem feita, ela tende a se enfraquecer em longo prazo. Além disso, além do paradoxo da esquiva, há outras coisas a serem consideradas que poderiam também explicar o enfraquecimento desse comportamento. Uma outra coisa relacionada à esquiva é que, uma vez que a fonte de pareamento se torna aversiva, a gente pode também evitar a fonte de pareamento. Então, vamos supor que os pareamentos verbais entre Covid e morte, Covid e sintomas, Covid e cenas de pessoas em hospitais sofrendo e por aí vai, vamos supor que isso se dê principalmente na sua vida por meio da mídia televisiva. É possível que essa própria mídia se torne em algum grau aversiva. E aí o que a gente faria? Passaria a evitar o contato com os dados, né? A gente passaria a deixar de ver notícias. E com isso os pareamentos deixariam de ocorrer e, eventualmente, a gente pararia de se esquivar, não havendo aí estimulação aversiva suplementar para a ocorrência do nosso comportamento. E outra possibilidade, né, de enfraquecimento do comportamento de esquiva poderia se dar por habituação, né? Então eu fiz um gráfico aqui com o número de mortes nos primeiros 4 meses, nos primeiros não, né, mas enfim, 4 meses desse período, a gente tinha cerca de 5 mortes em abril. E as pessoas estavam em pânico, né? Nossa, tipo, isso pode acabar com o mundo e tal. Em maio, a gente tinha cerca de 20 e poucas mil mortes, né? E as pessoas já estavam um pouco menos sensíveis a isso. Em junho, com um pouco mais de 30 mil, as pessoas já estavam um pouco mais acostumadas. Em julho, né, com mais de 30 mil também, chegando perto ali de 35 mil, as pessoas já estavam pouco sensíveis a isso. Ou seja, o conceito de habituação, ele prevê que a exposição a estímulos incondicionais, a estímulos aversivos incondicionais, por exemplo, repetida, pode levar a um decréscimo gradual de respostas respondentes, né, dada a exposição repetida. Então, se eu sou constantemente exposto a uma estimulação aversiva, é possível que em longo prazo haja uma redução dos respondentes frente a essa situação. E isso poderia ser aqui um mecanismo responsável pela talvez ausência de comportamentos de esquiva ou de prevenção. Se o estímulo não é mais aversivo, não tem por que eu me esquivar dele, né? Então aqui poderíamos ter também a habituação como um elemento importante a ser considerado. E por último, né, dentre essas variáveis gerais que podem produzir uma espécie de dificuldade em relação à prevenção, a gente tem as variáveis que controlam o comportamento de escolha. Tá? Então, basicamente, né, a gente tem algumas opções. A gente pode emitir os comportamentos preventivos em alta frequência, em sua totalidade, considerando todos aqueles comportamentos que eu destaquei como relevantes anteriormente, né? Ou a gente pode simplesmente não emitir comportamentos de prevenção.
A gente pode, por exemplo, continuar levando a nossa vida normalmente, a gente pode continuar encontrando amigos, participando de churrascos, entrando em locais em que há aglomeração, sem utilizar máscara, não manter o distanciamento mínimo necessário entre pessoas, né? Então, basicamente, se a gente entende que o comportamento de escolher é comportamento, ou seja, se escolher é comportamento, então a gente teria que se preocupar também com o que controla nossas escolhas, né? E olhar um pouco para a literatura que mostra como, em geral, animais, humanos e não humanos, se comportam diante de condições concorrentes, né? Condições diante das quais a gente tem mais de uma opção. Uma primeira variável que essa literatura demonstra como relevante é a taxa de reforço. Então, se eu tenho mais de uma opção, a probabilidade de eu escolher mais a opção que me dá uma maior quantidade de reforçadores, digamos assim, uma maior quantidade de reforçadores por tempo, ela tende a ser a preferida. Então, nessa situação experimental aqui, a gente tem, por exemplo, um rato, né? Só um aspecto importante, é um detalhe, mas esses experimentos que eu menciono aqui ao lado, para quem quiser ter acesso à referência, eles são experimentos em geral realizados com pombos, né? E aqui eu estou dando exemplos com ratos, né? Só por uma questão de que eu achei essa figura bonita, tá? Mas a lógica se aplicaria da mesma forma. E porque eu trabalho com ratos, eu gosto de ratos, então, tipo, uma escolha pessoal. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um rato, ele tem duas barras disponíveis, ele pode produzir reforçadores pressionando tanto a barra da sua esquerda quanto a barra da sua direita, mas a gente tem, como a seta laranja mostra, dois esquemas distintos em cada uma dessas barras. Então, a gente tem um esquema de intervalo variável 10 segundos, por exemplo, né? Eu não coloquei aqui segundos, mas a gente poderia pensar em segundos, e no outro caso, um VI 30 segundos. Então, vamos supor que, em média, a cada 10 segundos, quando ele pressiona a barra esquerda, há um reforçador disponível, tá? Enquanto que na barra direita, em média, a cada 30 segundos, quando ele emite uma resposta, há um reforçador disponível. O que é esperado nessa situação é que ele responda muito mais na barra da sua esquerda, que tem uma maior quantidade de reforços, do que na sua barra da direita, né, em que a quantidade de reforços é menor. Então, enquanto ele pode ter até 6 reforços, digamos, por minuto na barra da esquerda, ele tem 2 reforços por minuto na barra da direita, né? Então, a escolha tenderia a se concentrar na barra que, entre aspas, paga mais. Outra variável relevante diz respeito à magnitude do reforço. Então, há demonstrações experimentais que os animais tendem a preferir a barra, né, o operandum, que está correlacionado à disponibilização de maior quantidade de reforços. Então, se o animal pode ter, por exemplo, uma gotinha um pouco maior de água na barra esquerda do que na barra direita, a probabilidade dele pressionar a barra esquerda tende a ser maior. Então, isso também está documentado na literatura. O atraso ou imediaticidade do reforço também é uma variável relevante nesse caso. Então, se na barra da esquerda o reforço vem a cada 1 segundo e na barra da direita a cada 4 segundos, depois da emissão da resposta, a probabilidade do animal emitir respostas com maior frequência na barra da esquerda é maior do que na barra da direita. Então, quando os reforços são mais próximos das nossas respostas, eles tendem a ser mais efetivos, né? Então, a gente tende a preferir opções diante das quais os reforços são mais imediatos. E, por último, a gente tem a variável custo de resposta, né? Então, há demonstrações, por exemplo, que comparam esquemas VR e demonstram, esquemas VR, para quem não está familiarizado, são esquemas de razão fixa, diante dos quais uma resposta é reforçada, em média, a cada X emissões de respostas. Então, por exemplo, em média, a cada 25 respostas, uma é reforçada. Enquanto que no VR35, em média, a cada 35 respostas, uma é reforçada. Então, temos aqui, né, uma situação em que é necessário menos esforço para a obtenção de um reforço e uma situação em que é necessário mais esforço para a obtenção de um reforço. E o que a literatura mostra é que a gente tende a preferir as opções em que o custo de resposta é menor. Diante disso, a gente pode fazer um quadro comparativo em relação à escolha, né, prevenir-se, e à escolha de não se prevenir. Para contextualizar aqui, tudo que eu coloquei em laranja seriam coisas que seriam desfavoráveis ao organismo e que, de certa forma, contribuiriam para uma menor probabilidade de emissão do comportamento de prevenção ou de não prevenção.
E só batendo o olho assim de primeira, né, a gente já pode perceber que as variáveis contra, elas estão muito mais presentes na situação de prevenção do que na situação de não prevenção. A gente tem muito mais elementos em laranja aqui na nossa esquerda do que elementos em azul. Tá? Então, em relação à taxa de reforço, por exemplo, quando a gente pensa na prevenção, a gente pensa que ao isolar-se fisicamente, por exemplo, né, ou socialmente, a gente tem uma restrição de acesso a reforçadores. Enquanto que não se prevenir permite acesso a uma quantidade e uma variedade de reforçadores muito maior. Né? Então, esse seria um primeiro aspecto. Prevenir restringe reforços, enquanto não se prevenir pode enfim, né, favorecer o contato com múltiplos reforçadores e, enfim, uma frequência talvez maior. Né? E além disso, quando a gente emite comportamentos de prevenção, a gente pode se expor também à estimulação aversiva. Então, por exemplo, usar uma máscara, né, ela pode gerar calor, ela pode gerar dificuldade de respiração, ela pode gerar embaçamento dos óculos, né, que é uma coisa bastante incômoda, você não consegue ver e tudo mais. Enfim, o comportamento de prevenir ele pode estar associado a uma série de estímulos aversivos. Então, eu não estaria falando aqui de taxa de reforços, mas sim de taxa de estimulação aversiva, digamos assim. Enquanto que não se prevenir, né, em geral, permite que a gente siga aí nossa vida normalmente e, por conta disso, evite alguns dos estímulos aversivos que são, eu diria, é um termo meio pesado, mas inerentes, digamos assim, à prevenção. Né? Então, temos menos reforçadores e mais aversivos na situação de prevenção do que na situação de não prevenção. No que diz respeito ao atraso do reforço, né, a gente tem como um ponto positivo da prevenção a evitação da Covid-19 e de sua transmissão para pessoas próximas e, portanto, evitaríamos também, né, que pessoas que queremos bem se contaminem, fiquem mal ou até faleçam por conta disso. Né? Só que um ponto importante aqui é que isso se dá em longo prazo, né, e é incerto. Pode ser que você emita uma série de comportamentos preventivos e, no fim das contas, por um descuido ou outro, alguém que aparece na sua casa, sem que você esteja esperando, por exemplo, acabe te contaminando de alguma forma. Né? Então, é algo que seria benéfico, digamos assim, mas é em longo prazo e é incerto. Tá? Por outro lado, né, a gente tem aí como um risco, né, de desenvolvimento e transmissão da Covid-19 em longo prazo e também de forma incerta quando a gente não se previne. Essa coisa de ser incerta é importante, né, porque é um evento probabilístico. Se a gente não se prevenir, pode ser que a gente não se contamine também. Né? Então, é quase que uma roleta russa. A gente pode ou não se contaminar, vai depender de uma série de coisas que não estão sob nosso controle, né, na maioria das vezes. Então, sendo incerto, né, adiciona-se um ponto de controle relevante. Ainda, né, em relação ao atraso do reforço, no caso da prevenção, a gente tem uma perda imediata de acesso a reforçadores, enquanto que a gente, quando não se previne, a gente tem um acesso imediato a reforçadores. Né? Seria um espelhamento da situação. Bom, uma outra coisa importante em relação ao atraso, né, que caso a gente seja contaminado, ainda há um atraso em relação à própria apresentação de sintomas, né, que pode levar de 7 até 12, 15 dias, de acordo com alguns estudos que essa informação varia. Né? Em relação ao custo de resposta, prevenção implica em emitir uma série de respostas que a gente não está acostumado, né, que são pouco usuais na nossa vida. Então, a gente não fica lavando normalmente as compras, né, que a gente faz, a gente não usa máscara o tempo inteiro. Né? E, por outro lado, não se prevenir implica na emissão de comportamentos que já estão muito bem estabelecidos no nosso repertório, né? E, portanto, exigem pouco custo de respostas. E, por último, no que diz respeito à magnitude do reforço, a gente tem acesso a reforçadores de baixa magnitude quando a gente está em situação de isolamento, e aqui a gente tem que olhar para uma pluralidade de realidades, né? Há pessoas que têm piscina em casa, que têm quintal, que têm a possibilidade de tomar sol e coisas do tipo, mas há pessoas que vivem num ambiente bastante restrito, né? Num ambiente pequeno, muitas vezes abafado, e agora numa situação de calor que a gente vem vivendo, ele fica ainda mais insustentável, né? Então há uma multiplicidade de experiências, isso é uma coisa importante de ser considerada,
E no caso da não prevenção, a gente tem acesso a reforçadores de alta magnitude, né? Então a gente tem acesso a coisas que a gente gosta de comer, a pessoas pelas quais a gente tem apreço e algum afeto, enfim. A gente pode ter acesso a vários reforçadores, como eu tinha dito antes, e reforçadores de altíssima magnitude, né? Tipo passear, ter situações de lazer, viajar e coisas do tipo, que podem implicar em reforçadores bastante potentes, né? E uma última coisa em relação a essa comparação, pensando nessa questão de longo prazo, né, que provavelmente o controle do comportamento de sair, né, enfim, de romper com a quarentena, ele seria diferente se a exposição ao estímulo aversivo fosse imediata, né? Imagine se, por exemplo, a gente desse um passo para fora de casa e começasse, sei lá, a ter bolhas no corpo, coisas do tipo, bastante ali, intensas e visíveis, né? Provavelmente o controle seria outro, né? Mas a gente tem um controle aí que ele é invisível, né? Ele tem um controle que ele é incerto, ele é, enfim, distante no tempo, e por conta disso ele tenderia a exercer pouco controle sobre o comportamento. Então, em suma, o que essa tabela nos mostra é que se a gente colocar na tabela, na balança, né, as variáveis que pesam a favor e contra a prevenção, a gente tem muito mais variáveis contra a prevenção atuando sobre o nosso comportamento e muito mais variáveis pesando a favor da não prevenção, né, no nosso dia a dia. Então, isso é o que a gente considerou aqui como as variáveis gerais, né, que afetariam o comportamento de praticamente todas as pessoas. Mas uma análise comportamental seria incompleta se a gente olhasse apenas para questões relacionadas à ontogênese. Então, a consideração de variáveis culturais e sociais, elas são extremamente importantes também se a gente quer ter uma compreensão total do fenômeno, pensando em nível comportamental. Para falar sobre isso, a gente fez um recorte de 3 grandes grupos, digamos assim, no nosso artigo. Obviamente, daria para isso ser expandido para outros grupos. Eu vou mencionar alguns depois, para quem tiver interesse em realizar novas pesquisas, desenvolver novas discussões, né? Mas além dessas variáveis comuns, a gente tem questões bastante importantes relacionadas à classe social, questões relacionadas a gênero e questões relacionadas à raça. No que diz respeito à classe social, de acordo com o Diese, o salário mínimo necessário, né, de um cidadão brasileiro deveria girar em torno de 4.000, deveria girar não, ele deve ser, né, algo em torno de R$ 4.673,06. Então, isso, segundo o Diese, é o que uma pessoa precisaria para ter uma vida digna, em que ela tenha comida enquanto ela precisa, que ela tenha acesso à bebida quanto ela precisa, né? Que ela tenha acesso a condições mínimas de sobrevivência, como saneamento básico, enfim, coleta de lixo, coisas assim, né? Considerando que parte do dinheiro dela vai ser revertido em imposto, e lazer e cultura. Tá? Então, uma vida completa, digamos assim, completa no sentido de tipo não passar por grandes sufocos, dependeria aí de um valor aproximado de R$ 4.673,06. Entretanto, o rendimento mensal médio do brasileiro é de R$ 2.398. E se a gente pegar 50% das pessoas, né, dos brasileiros que têm a menor renda no país, eles ganham em torno de R$ 850. Se considerar que a maioria dessas pessoas não tem casa própria e que um aluguel muitas vezes gira em torno, né, quando o aluguel não é tão alto, em torno de R$ 600, em São Paulo isso tende a ser muito maior, né? Obviamente varia de região para região, sobraria R$ 250 para uma pessoa que paga um aluguel para ela sobreviver o restante do mês, né? Além disso, 1/3 dessa população trabalha informalmente, sem garantias e sem direitos trabalhistas. E cerca de 12,85 milhões de brasileiros estão desempregados, né? Isso de acordo com essa pesquisa que é de 2020, talvez agora a gente tenha um pouco mais, né, com o agravamento da crise sanitária. Além disso, 74,2 milhões, né, de brasileiros, de residências, né, no Brasil não tem rede de esgoto, 31,2 milhões não tem abastecimento de água, 20,2 milhões não tem serviços de coleta de lixo, 11,6 milhões de pessoas vivem em casas superlotadas, ou seja, em que dormem mais de 3 pessoas por cômodo, e 100 mil pessoas vivem em situação de rua no país, né? Então não dá para olhar
para essas pessoas da mesma maneira, né? Obviamente elas estão expostas também às contingências gerais, mas elas têm variáveis aí que agravam a situação. Então, olhar para essas questões é extremamente relevante, né? E colocam-se então algumas questões. Como ficar em casa sem renda para sanar necessidades básicas, né? Se eu tenho que trabalhar para comer, como eu vou ficar em casa? Como ficar em casa quando as condições físicas são impróprias, né? Quando a minha casa está superlotada, quando a minha casa é bastante quente, apertada, né? Quando eu não tenho recursos na minha casa, por exemplo, para lavar as mãos, para fazer a higienização de forma correta, quando eu não tenho água, por exemplo, para tomar banho. Como ficar em casa havendo acúmulo de dívidas para pagar? Eu dei o exemplo do aluguel, né? Se eu tenho que pagar aluguel, se eu tenho que pagar a conta de água, a conta de luz, eu não posso ficar em casa, né? E como ficar em casa quando não há uma casa para estar, né? Como eu faço isolamento se eu não tenho condições de isolamento? Tudo isso podem ser consideradas condições aversivas, tá? A privação é uma condição aversiva e a estimulação aversiva, a privação é uma operação motivacional e a estimulação aversiva é também uma operação motivacional, né? Operações motivacionais, por definição, elas aumentam o valor reforçador dos estímulos, né, das consequências. Então, por exemplo, estimulação aversiva estabelece a sua própria remoção como reforçador e a privação estabelece o estímulo do qual você está privado como reforçador. E operações motivacionais também aumentam a probabilidade de respostas que no passado produziram essas consequências. Então, se no passado eu fiz coisas que reduziram a estimulação aversiva, por exemplo, a minha sensação de fome, ou as pessoas me cobrando porque eu estou devendo, né? Ou se elas reduziram as minhas privações, por exemplo, o acesso à comida, o acesso à água e coisas do tipo, há uma maior probabilidade de eu emitir essas respostas, né? Então, se no passado elas deram certo, agora elas são prováveis. Então, as variáveis ambientais, né, elas pesam ainda mais contra pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, se a gente fosse fazer uma análise, né, baseada em escolha, sair de casa, quando há uma casa, né, eventualmente pode produzir contaminação, eventualmente, importante frisar isso, enquanto que permanecer em casa nessas condições certamente levará à escassez de recursos e ao contato com estimulação aversiva, né? E nesse caso, a gente pode perguntar, seria então o auxílio emergencial suficiente, né? Inicialmente, né, o governo Bolsonaro queria dar R$200 de auxílio emergencial. A oposição de esquerda, né, fez frente a isso, pedindo ali cerca de um salário mínimo, e no fim das contas, após um acordo, ficou em cerca de R$600, né? Só que, como eu disse, é suficiente, né? A gente sabe que R$600 paga um aluguel. Como que a pessoa come? Como que a pessoa sobrevive diante dessa condição? Então, esse auxílio ele não é suficiente, né? Seria necessário mais diante de um tempo de crise. E só para fechar essa questão em relação à classe social, né? A gente tem um dado aí recente de que a periferia lidera o número de mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo. Então, é preciso que seja atentado para isso. No que diz respeito a gênero, em 2015 o Brasil ocupava a 5ª posição dentre 83 países no mapa de violência sobre homicídio de mulheres, né? Então, o número de mulheres assassinadas no Brasil era tão alto ao ponto do Brasil chegar na 5ª posição. No início da quarentena, houve um aumento de até 30% no número declarado de medidas protetivas em caráter de urgência voltadas a mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nesse contexto, as mulheres têm a escolha de sair de casa e eventualmente ter algum tipo de contaminação, ou permanecer em casa e muito provavelmente ser exposta a algum tipo de violência, né? Então, em lares em que essa é a realidade, a probabilidade de prevenção é muito baixa, né? Vale mais a pena eu sair do que eu permanecer. Por quê? Estar em casa é quase certo que será, enfim, em algum momento sucedido por algum tipo de agressão, enquanto que sair de casa apenas eventualmente pode levar a uma espécie de contaminação. Para quem tiver interesse restrito sobre esse tema, por já haver um texto específico sobre isso, eu não vou me ater muito a essa questão. Então, eu recomendo esse texto que está aqui embaixo, na Maciel e colaboradores, que pode ser acessado na mesma revista, né, na Revista Brasileira de Análise do Comportamento, em que o artigo, a REBAC, né, que é o artigo que está servindo de base para essa discussão, foi publicado. Então, lá vocês podem ter acesso a uma discussão mais ampla sobre essa temática. E, por último, em relação à raça, né,
Um dado que deixa bastante evidente a diferença em relação a brancos e negros, né, do ponto de vista social no Brasil, é o número de homicídios que ocorre em relação a pessoas negras e pessoas brancas. Né? Em 2017, a gente tinha cerca de 49.524 homicídios de pessoas negras, né, pessoas pretas e pardas no Brasil, enquanto que o número gira em torno de 15 mil de pessoas brancas. Um argumento que, em geral, as pessoas tentam usar é mas há mais negros no Brasil do que brancos. Né? Mas a diferença que há aqui não é proporcional. Né? A diferença no número de pessoas brancas e pessoas negras no Brasil não acompanha o número de homicídios de pessoas negras e pessoas brancas. E se esse raciocínio fosse correto, você teria que supor que pessoas negras seriam maioria em todas as instâncias. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a distribuição de trabalhadores para determinadas funções, a depender de cor ou raça, a gente nota que há uma divisão racial do trabalho. Se a gente olhar para as barras da esquerda, em que a gente tem trabalhos de maior prestígio social, né, conselho administrativo, quadro executivo, gerência, supervisão, a gente tem uma grande maioria de pessoas negras, de pessoas brancas ocupando os cargos, né, que é representado aqui pelo verde. Enquanto que em cargos de menor prestígio social, como por exemplo, trainees, estagiários e aprendizes, a gente nota uma maior frequência de pessoas negras. Né? E em estagiários, por exemplo, a gente nota que há até mais brancos do que negros, ou mesmo em relação a quadro funcional. Então, há uma diferença em relação à raça, né, bem estabelecida no país. No que diz respeito à saúde, né, há dados que indicam que pessoas negras são atendidas por menos tempo nos hospitais do que pessoas brancas, que pessoas negras são menos examinadas do que pessoas brancas, que mulheres negras recebem menos anestesia do que mulheres brancas em situação de parto. E no que se refere ao uso de máscara, né, relacionado à prevenção, há relatos de que homens negros são perseguidos por usarem máscara. Dado o imaginário popular, né, da relação entre negro e criminalidade, por exemplo, o uso de máscara por negros faz com que pessoas suponham que esses usuários da máscara são, na verdade, pessoas que estão cometendo algum crime ou algo do tipo. Né? O que coloca essas pessoas em risco. Né? Então, a perseguição policial, sabemos, né, de dados relacionados a isso, voltados para a população negra. Então, essa é uma coisa a se preocupar. E fica, então, a questão, né? Se houvesse um único respirador disponível, quem receberia? Um branco ou um negro? Né? E sabendo de toda essa questão racial que está implicada no nosso país, a resposta muito provavelmente seria um branco. Né? Então, temos que olhar para uma população que vem sendo, se a gente olhar aqui para os dados, ó, crescentemente exterminada no nosso país. Né? Bom, outras análises possíveis, agora encaminhando aqui para o final. Tá? População de trabalhadores de linha de frente poderiam ser alvo de análise. População em situação de encarceramento seria também um possível outro alvo de análise. População de pessoas com deficiência, né, ver quais são as singularidades, as peculiaridades da prevenção em relação a essas pessoas, também poderia ser um novo alvo de análise. População não alfabetizada, população de imigrantes, populações indígenas e por aí vai. Tá? Então, quem tiver interesse em dar continuidade a esse tipo de análise, tem aí um amplo campo para ser explorado. Por fim, né, novas pesquisas poderiam considerar também o efeito do jeitinho brasileiro, né, sobre a prevenção, que diz respeito, né, está intimamente ligado com o segmento de regras. Então, a gente vive num país em que muitas vezes quebrar a regra é algo socialmente bem visto, é reforçado. Então, olhar para isso é importante. Considerar que a gente está inserido numa cultura neoliberal que prega o valor individual, né, como um de seus principais valores é algo a ser considerado também. Né? Então, quando a liberdade individual, fazer o que quiser a despeito do que acontece ao outro, digamos assim, é prezado, então, tipo, o meu acesso a ir a um bar, meu acesso não, minha liberdade de ir para um bar, minha liberdade de fazer tal coisa, quando isso prejudica as pessoas, isso tenderia a ter que ser avaliado com mais cuidado. Então, possivelmente uma cultura cooperativa seria mais interessante para esses casos. Analisar a crescente desvalorização da ciência seria outro aspecto a ser considerado. Né? Então, a gente vive aí tempos em que o governo ameaça, né, a ciência com diversos cortes e desvaloriza o que é produzido de forma científica e dá mais valor para
enfim, coisas que não têm comprovação do que coisas que têm sido aí pesquisadas por muito tempo para tentar demonstrar sua efetividade. E, por último, poderíamos olhar para outras agências de controle. No artigo, né, eu faço um convite, quem quiser ler, lá a gente tem mídia e governo, mas a gente poderia ver também o papel da economia, da religião, como eventos importantes de serem considerados. Isso, de certa maneira, vai contra, né, uma concepção de culpabilização, essa análise toda vai contra uma noção de culpabilização. Então, coloco aqui, né, o mentalismo nosso de cada dia não nos dá hoje, porque, em geral, né, a gente olha para o outro e culpa o outro, olha o fulano de tal, né, não para em casa, olha o fulano de tal que não usa a máscara direito, mas por que isso acontece? Né? Se a gente olha para as contingências individuais, né, por exemplo, as coisas que a gente mencionou em relação ao paradoxo da esquiva, escolha e tudo mais, isso nos dá algum indício, né, do porquê que isso está acontecendo. A gente não precisa ser mentalista e, de certa maneira, se opor ao que é um dos principais fundamentos da análise do comportamento. Não culpabilizaria pessoas, portanto. Entenderia que a existência de classes pode ser um problema, né, enquanto há muita gente no conforto de casa, com ar-condicionado, tudo certo, sem precisar sair, há pessoas que necessitam sair para trabalhar. Né? Deveríamos considerar questões relacionadas ao patriarcado e também questões relacionadas ao racismo estrutural. Então, termino a minha apresentação com uma frase que encerra também o artigo, que é a seguinte: qualquer tentativa de compreensão e intervenção sobre os rumos desta nova realidade social será limitada se não considerar a complexa natureza comportamental da pandemia. E, por último, gostaria de dedicar essa apresentação, essa palestra, as pessoas, né, que foram vítimas de Covid-19, familiares de pessoas que foram vítimas de Covid-19, em especial a Edila Aparecida da Silva, mulher negra que trabalhou por cerca de 23 anos no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, auxiliando no Departamento de Psicologia Experimental nas pesquisas sobre análise do comportamento, e que infelizmente foi uma das vítimas da Covid-19, e que não representa só um número, né? É uma pessoa com família e que merece ser respeitada como tal. É isso. Obrigado. Quem quiser fazer perguntas, entrar em contato posteriormente, disponibilizo o meu e-mail e estou à disposição para conversar. Oi, Amilca, muito obrigada pela tua palestra, muito boa, muito relevante esse assunto. E eu mesma fico muito confusa, sabe? Porque eu atuo na clínica e como que eu vou apoiar a adesão à prática quando muitas vezes isso traz respostas emocionais aos clientes que atrapalham, né, o processo terapêutico. Então, eu acabo trazendo questões de diminuir mesmo o acesso do cliente a informações, e isso acaba diminuindo a adesão, mas aí melhora a questão emocional. Então, vendo a tua palestra, eu fico assim em crise, né? Porque eu quero que os clientes também continuem tendo práticas que favoreçam a saúde deles em relação ao Covid, mas também tem a saúde mental, né? Sim. É uma preocupação bastante relevante e é difícil, né? Porque, em última instância, quando você está lidando ali com o cliente, você está lidando, digamos, individualmente com ele, né? E você está atentando para os sofrimentos e demandas dele e tudo mais. Quando a gente está dentro de uma questão que envolve uma multiplicidade de pessoas, né? Que é uma questão social ampla. Então, acaba gerando um dilema, né? Entre aquela pessoa que te procura ajuda por estar sofrendo e talvez uma questão mais ampla que relaciona várias pessoas, né? É uma preocupação bastante válida, né? Eu acho que é um labirinto aí, né, que os terapeutas estão percorrendo aí no meio dessa pandemia, né? É um dilema bastante relevante e triste, né? A gente fala assim, é rindo, mas é uma questão triste, né? Sim. A gente já está com o Ian aqui, o Ian quer fazer uma pergunta para ti. Opa, fica à vontade. Prazer. Ian? Peraí que tá abrindo minha câmera, enquanto não abre. Cara, muito bacana a tua apresentação, tô aqui impressionadíssimo, porque quando a gente faz pesquisa básica, às vezes fica difícil a gente correlacionar com o mundo real, né?
E aí você vê uma pesquisa bem básica, servindo para a gente entender fenômenos tão complexos, né? E eu fiquei pensando, na hora que estava falando do comportamento, daquelas variáveis relacionadas ao comportamento de escolha, geralmente a gente vai para a lógica de, para a gente fazer uma intervenção eficiente, a gente tem que usar estratégia de reforçamento positivo, né, no geral. E essas estratégias, assim, que são, vamos chamar assim, menos aversivas, né? Diminuir o custo de resposta, colocar alguma coisa aqui mais próxima do presente que reforce essa prática que tem um custo de resposta maior às vezes. Mas tu acha que a gente poderia combinar isso em algum momento, sobretudo quando a gente precisa de um efeito mais rápido, iniciar isso com alguma estratégia de controle aversivo e depois tentar manter isso com outras estratégias? Tu acha que seria viável? Tu acha que isso entra na discussão também? Eu acho que é uma pergunta bastante relevante, ó. Uma pergunta que ela demandaria um tempo aqui para responder também, porque sempre que a gente entra nesse tipo de discussão, a chance de ser mal compreendida é bastante grande, né? Tipo, uma análise virar uma apologia ao controle aversivo é um instante, né? Então, eu vou tentar responder isso com um pouco de cuidado, tá? Eu acho que em algumas situações muito específicas, quando a gente faz uma relação custo-benefício, inclusive o Skinner chega a falar coisas sobre isso em algum momento, e a gente percebe que talvez a exposição a um estímulo aversivo brando de curto prazo traga mais benefícios em longo prazo do que uma tentativa de manutenção de reforçamento positivo, apenas, né? Que poderia levar mais tempo e talvez gerar prejuízos por conta da própria natureza da pandemia, né? Em longo prazo, eu diria que essas estratégias poderiam ser interessantes, em alguns casos. Então, por exemplo, o estabelecimento inicial da aversividade e sempre com o uso de reforçamento positivo complementar, né? Então, por exemplo, o caso de reforçamento social de adesão às práticas, o caso da própria modelação e imitação, né? Utilizando isso como recurso, talvez possa ser uma questão possível, né? Mas a gente tem que avaliar com qual pessoa, né? Qual é já o nível, sei lá, talvez de ansiedade que a pessoa está apresentando, né? Porque a gente não pode desconsiderar que esse é um evento aversivo incontrolável, que a gente sabe que tem efeitos danosos do ponto de vista psicológico, né? Então, olá, pessoal. Tudo muita bom? coisa. Amilcar, muito obrigado pela sua fala.